Neste módulo falaremos acerca de um importante crime que é praticado também, previsto no Código Penal, que é o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação. Então, o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação também é um crime contra a Previdência Social e é este crime que estudaremos agora. Vem comigo para o slide. Muito bem, temos aqui, o crime é o crime de inserção, ou seja, o ato de inserir. Inserir o quê? Dados falsos. Onde? Em sistemas de informações. Vamos ver como é que é esse crime e onde ele está capitulado. Olha só, é um crime simples, rápido, fácil de estudar. Este crime ele está previsto no artigo 313-A do Código Penal, que é o crime, repito, de inserção de dados falsos em sistema de informações. Quais são as palavras-chave que temos que memorizar deste crime para compreendê-lo e também para que possamos aí não apenas compreendê-lo, mas também responder questões de prova. Olha só. Primeira palavra, inserir. E segunda palavra, facilitar. Então, primeiro, o que deve ser feito? Inserir ou facilitar? Quem comete esse crime? O funcionário autorizado. Veja. Então, é um crime próprio praticado por um funcionário autorizado. Não é qualquer pessoa que está sujeita a cometer este crime. Esse é um crime que necessariamente ocorrerá por conta de uma inserção ou facilitação de um funcionário autorizado. Ok? Não é que alguém foi lá, violou o sistema para inserir o dado. Não. O funcionário autorizado inseriu ou facilitou a sua inserção. Inserção de quê? Inserção de dados falsos. Ou alterou dados corretos. Ou excluiu dados corretos. Evidentemente que de forma indevida. Né? Se ele inseriu um dado correto devidamente, está tudo certo, ele fez o que deveria. Agora, quando o funcionário autorizado insere ou facilita a inserção de dados falsos, ou a alteração ou exclusão de fatos de dados verdadeiros, ele comete esse crime, tá certo? Onde ele faz essa inserção, facilitação, alteração, exclusão, enfim? Nos sistemas informatizados ou bancos de dados. De onde? Da administração pública. Vejam, então quem comete o crime? O funcionário autorizado. Quem sofre o crime aqui? A administração pública, porque foi o seu sistema informatizado que teve a inserção de dados falsos ou a alteração ou exclusão de dados verdadeiros. Ou um banco de dados da administração pública, tá certo? Além disso, tem que ter um fim específico aqui, Não é aquela alteração equivocada, né? Sem intenção. Não. Para que o crime ocorra, tem que ter um fim. E que fim é esse? Que objetivo é esse? Obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Neste caso, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos, vejam, e multa. 12 anos, de 2 a 12. Esse aqui é o crime com a maior das penas que vimos até agora, podendo chegar, como disse, a 12 anos. Tá certo? Olha quantas palavras nós temos para memorizar num simples artigo do Código Penal. Artigo 313-A. Pessoal, vamos então trabalhar com este artigo baseado em palavras-chave. Primeira palavra-chave. Este crime acontece quando ele é praticado por quem? Ele não é um crime quando uma pessoa vai lá, invade o sistema. Não. Este é o crime quando a própria pessoa responsável por fazer inserção de dados, alteração ou exclusão de dados, faz inserção de dados falsos ou exclui dados verdadeiros ou altera dados verdadeiros indevidamente. Se alterar indevidamente dados verdadeiros,
se excluir indevidamente dados verdadeiros ou se inserir dados falsos, este servidor, funcionário autorizado, ele comete esse crime. Então, ele inserindo pessoalmente, fazendo isso que eu mencionei, a inserção, a alteração, a exclusão indevida, fazendo pessoalmente ou facilitando para que outro faça, ou seja, inserindo esses dados ou facilitando esses dados, alterando esses dados, excluindo esses dados, ou facilitando para que outrem exclua ou altere dados verdadeiros, ele comete esse crime, tá bom? Mas em qual sistema? Em qualquer sistema do Brasil? Não. Estamos falando especificamente de alterações, a exclusões ou inserções indevidas e falsas de dados em sistemas informatizados da administração pública ou em bancos de dados da administração pública, ok? Então estamos falando de um funcionário autorizado a inserir, alterar ou excluir dados do banco de dados da administração pública ou do sistema informatizado da administração pública e ele insere dados falsos, esse funcionário autorizado, exclui dados verdadeiros ou ele, funcionário autorizado, altera dados verdadeiros. Onde? Já disse, dentro do sistema da administração pública ou dentro do banco de dados da administração pública. Mas para que haja o crime, tem mais. Ele não pode, se ele alterar por engano, excluir por engano ou inserir uma informação falsa por engano, não, né, sem ter interesse, não tem problema, não é que não tem problema, mas não é crime. O crime ele ocorre se este funcionário comete estes fatos que nós acabamos de relacionar aqui exaustivamente com a intenção de obter vantagem indevida para si ou de obter vantagem indevida para outrem ou para causar dano. Se ele fala, eu vou fazer isso para sacanear o banco de dados, para estragar, para causar dano para a administração pública, comete o crime. Se ele faz isso para obter vantagem pessoal, comete o crime. E se ele faz isso para beneficiar outra pessoa, ele também comete o crime. Perfeito? Então, primeira palavra-chave, quem comete o crime? O funcionário autorizado. Segundo, os dados devem ser da onde? Devem ser do banco de dados ou do sistema informatizado da administração pública. Terceiro, o que ele pode fazer para cometer esse crime? Ou inserir dados falsos, ou alterar dados verdadeiros indevidamente, ou excluir dados verdadeiros indevidamente. Mas para que tudo isso seja crime, ele tem que fazer isso, repito, com a intenção de causar dano, ou com a intenção de obter um benefício para si, ou com a intenção de obter um benefício para outra. Tranquilo? Caso ele incorra nesse crime, a pena é bruta. A pena é de reclusão de 2, podendo chegar até 12 anos de reclusão. Além da multa, não é ou multa, é e multa, ou seja, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Esse crime é bruto. Tranquilo? Se cair na prova, então, essas questões que eu mencionei aqui para vocês, não tem como errar. Perfeito? Então, vamos seguir com o nosso próximo crime. O nosso próximo crime é o crime de modificação ou alteração não autorizada em sistemas de informação. Vejam, neste crime que estamos vendo agora, é o funcionário autorizado. Agora vamos falar de um outro crime no nosso próximo módulo. Até já!